Oi, Caio. Oi, Caio. Bom dia, tudo bem? Você está me escutando? Oi, querido. Seja bem-vindo, tá? Caio, eu queria, antes de iniciar, até lhe falar que eu disponibilizei os slides, dessa aula, eu sempre vou disponibilizar, mas eu peço a tua ajuda, que a MB, ela estava assistindo as nossas aulas até um mês atrás, a gente tinha 8, 12 alunos, e eu não sei o porquê. Claro que o aluno pode ver depois o Zoom, não é obrigado ele estar na plataforma, mas é bom porque é uma interação, né? Também não há obrigatoriedade dele entrar toda segunda. Mas vem me chamando a atenção nas últimas segundas-feiras, 3 já finais, que você que tem se interessado, né, e também pouquíssimos alunos vêm entrando e entraram, inclusive, na aula da parte da tarde, devido à dificuldade que nós tivemos com o Zoom semana passada. Mas eu estou sentindo pouquíssima aderência da turma MB à plataforma Zoom, tá? Então, você como representante, se você puder passar aí a minha mensagem para a turma, eu vou até deixar gravado, se alguém quiser, tá? Para que a gente retorne, para que a gente não perca o fôlego. Claro que há dias que a gente acorda mais tarde, claro que tem pessoas realmente com problema, eu espero que estejam todos bem, mas às vezes alguém não está tão bem de saúde ou tem familiares, mas eu tenho certeza que de 40 alunos não deve ter só um disponível, né? Então, com o maior prazer que eu dou aula para 1 ou para 40, mas se você puder transmitir à turma, eu agradeço, tá bom? Vamos lá. Acho que a Angelina está tentando conectar aí. Oi, Angelina, bom dia. Eu vou passar para vocês aqui, tá? Dá para ver aí? Vocês estão vendo legal? Tá, olha só, Caia e Angelina, essa semana nós vamos finalizar a prática comercial. Por sinal, é um tema que a maior parte dos alunos gosta. Por quê, professora? Porque, na verdade, são práticas abusivas, ou seja, é aquilo que o fornecedor não deve fazer. Então, é tanto prática abusiva quanto cobrança de dívida. Para não ficar a leitura crua da lei, eu trouxe exemplos para vocês. E essa semana no NEAD, ela está extremamente didática. Vocês vão ver que eu deixei 2 vídeos que são disponibilizados pela própria editora Saraiva, tá? Pelo portal da Saraiva, que a Fibra tem aí articulação, e existe exercício. Ele não é pontuado, não é a nossa semana de atividade avaliativa, mas eu achei que era bom deixar um exercício para vocês, mesmo não sendo pontuado. Aí, como é vídeo de 2 minutos, 3 minutos, fala de propaganda, de fast food, enfim, é bem realista. Então, eu realmente peço que vocês possam olhar, tá? Foi feito com o meu carinho. Bom, meninos, se vocês tiverem alguma dúvida, já que estamos nós 3 aqui nesse momento, vocês, por favor, abram o áudio ou façam qualquer pergunta pelo chat, tá? Então, nas práticas comerciais, a gente vai ver prática abusiva e cobrança de dívida. Eu coloquei aí no chat para vocês que nós vamos do artigo 39 ao 42A, tá? Só que o 39 você vai ver que tem vários incisos. Então, professor, o que é a aula de hoje? O que seria abusivo? Abusivo, turma, é aquilo que seria, vamos dizer, ilícito o fornecedor praticar. Então, por exemplo, a gente vai ver venda casada, quer dizer, você compra um produto desde que você leve outro, tá? O fornecedor se recusar a oferecer um produto ou serviço, ou
remessa sem solicitação, ele enviar um cartão de crédito para sua casa que você não pediu e ainda cobrar por isso, tá? Enfim, então nós vamos ver ao longo da aula de hoje vários exemplos práticos do que seria prática abusiva. Olha aqui um exemplo, elevar preços além da tabela. Bom dia, Bianca, seja bem-vinda também. Quem, no caso, por exemplo, a empresa, ela eleva um preço e esse preço, vamos dizer, uma mensalidade escolar, né? A mensalidade escolar, a gente sabe pelo índice de tabela de preços, quanto é mais ou menos que no início do ano as escolas estão praticando seus preços. Mas vamos dizer que exista alguma escola no Brasil que esteja praticando um preço tão elevado, sendo o triplo do valor. Então, isso é prática abusiva, tá? Execução de serviços sem orçamento. Eu sou fornecedora, faço para você um trabalho, só que eu não escuto se tu queres que seja feito o trabalho ou não, e eu já mando a conta para você. Está errado. Eu, na verdade, teria que saber se você concorda com o serviço, eu teria que lhe esclarecer qual é o dia que eu inicio o serviço, qual é o dia que eu termino e uma série de outras coisas, tá? Então, aqui eu não vou ler cada artigo, mas se você tiver o CDC, eu sugiro até mesmo, se você estiver no celular ou depois se você estiver na sua casa no computador, você vai ver que nós estamos nos referindo ao artigo 39 e que para não ficar a mera leitura, eu vou dar exemplos práticos. Então, para que serve esse slide, professora, se você não vai ler? Só para que você esteja situado onde está isso no CDC. Então, o artigo 39 diz: é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Aí ele vai dar um rol, reparem que é do artigo 1º até, na verdade, o inciso, perdão, primeiro até o inciso 14, na verdade aqui eu vou até retificar, é o artigo 14, e ele ainda tem um parágrafo único. Então, eu vou falar de uma maneira menos abstrata, sem ficar lendo a lei, o que isso significa para vocês. Então, o artigo 39, eu só quero uma atenção. Ele não é taxativo. Como assim, professora? O artigo 39, ele dá 14, que são 14 incisos, 14 possibilidades do que o código considera como prática abusiva. Então, são exemplos. Ah, professora, então na prática pode existir 17, 20 exemplos, 30 exemplos, exatamente. Só que o rol desses exemplos do artigo CDC, ele se baseia com situações que já foram parar por via administrativa e via judicial. Então, se em algum momento disser que as práticas abusivas são somente aquelas que estão no artigo 39, a resposta é falsa, porque esse artigo 39 são práticas exemplificativas, ou seja, existem muitas outras que o código não conseguiu prever. Então, vamos lá. Vamos entrar no artigo 39 sem ficar lendo literalmente a lei. Primeiro, para que seja considerado prática abusiva, o fornecedor ele tem que agir de má fé, porque diz o fornecedor em desacordo com a fé objetiva nas relações de consumo. Então, significa que quem não age de boa fé está de má fé, está praticando alguma coação, alguma ameaça, algum ato ilícito. Olha aqui o que eu falei, turma, o rol do artigo 39 é exemplificativo, ou seja, ele dá 14 exemplos. E aí uma pergunta, professora, para ser considerado prática abusiva, o consumidor ele tem que ter sofrido prejuízo, ele tem que ter sofrido um dano na sua segurança, na sua saúde? Olha a resposta, Angelina, Caio e Bianca. Não. Não. Não é preciso que o consumidor tenha sofrido dano de saúde ou segurança. Isso é uma presunção absoluta, ou seja, se enquadrar em um daqueles 14 incisos, que nós já vamos ver quais são, de maneira, como eu falei, mais realista e menos abstrata. Não é preciso que o consumidor tenha sofrido dano, tá? Basta que se configure prática abusiva.
Professora, você falou que quer dizer o que é prática abusiva. Vamos lá? Tentando transformar o artigo em menos abstrato, os 14 incisos? Olha o que não é legal fazer. Não é legal, não pode. Bom dia, Janaína. Seja bem-vinda. O que não pode fazer, tá? Prática abusiva do fornecedor. Fazer uma venda casada. Professora, venda casada? Gente, vocês saberiam me dizer o que é uma venda casada? Vocês vão perceber que a venda casada é quando o fornecedor vende um produto. Exemplo, os bancos costumam muito fazer isso, tá? Ele diz assim, você pode abrir sua conta corrente conosco, desde que, além da conta corrente, você entre no seguro do banco. Não pode. Eu não posso atrelar a prestação de serviço com, vamos dizer que seja um banco que vende seguros de vida, né, seguro pessoal, e ele condicione a abertura da tua conta corrente com você também buscar uma prestação de serviço de seguro. Tá errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou precisando do banco para abrir conta corrente. Não significa que eu queira ter o quê? O serviço de seguro. Então, a venda casada é proibida. E existe até uma súmula, que é a 473 do STJ. Eu vou pegar aqui a súmula para você. Diz assim, ó, o mutuário do sistema de financeiro habitacional, principalmente consumidor de habitação, não pode ser compelido, quer dizer, obrigado, a contratar, só que aí não é seguro bancário, ele dá outro exemplo, seguro habitacional, obrigatório, com a instituição financeira mutante ou com a seguradora por ele indicada. Pessoal, isso acontece muito. Quer ver seguro habitacional? Minha Casa Minha Vida. Ou então, contratos de habitação junto ao governo. Aí o governo chega e diz assim, olha, além de você ter contratado a questão da habitação conosco, nós temos um terceirizado que oferece seguro contra incêndio para sua casa. Só que a gente só vai aceitar você fazer o nosso contrato habitacional se você fechar com esse terceiro que a gente já está lhe indicando. Pessoal, isso é prática abusiva, porque o consumidor, quando ele faz o mútuo do sistema financeiro habitacional, ou seja, ele vai comprar uma casa, ele vai financiar essa casa, e geralmente é pela Caixa Econômica Federal, eu não sou obrigada, enquanto consumidor, além de fechar o meu financiamento com a Caixa, ser obrigada a fechar o contrato contra incêndio com o terceiro que a Caixa me indicou. Eu posso, de repente, conhecer outras pessoas, outras empresas que fazem um seguro contra incêndio mais barato para mim. Então, imagina que a Caixa condiciona isso. Diz, olha, Ellen, você vai fechar um seguro de financiamento, tá, habitacional. Entretanto, a gente só fecha esse contrato com você se você aceitar o terceiro que a gente lhe indicar. Pessoal, isso é prática abusiva. Isso não pode estar na súmula 473 do STF. Então, nesse slide, eu já conto as súmulas para que você não tenha o trabalho de pesquisá-las, tá? Outra coisa que é proibido, professora, dentro dos 14 incisos do artigo 39, de maneira mais prática, é proibido o fornecedor estipular limite máximo e mínimo de quantidade. Já pensou? Já pensou se uma empresa, aí você chega lá na minha loja, aí eu digo assim para você, Janaína, quanto você vai comprar, por exemplo, de material de escritório? Aí ela diz assim para mim, eu vim comprar um mouse. Aí eu, fornecedor, digo para ela, ah, não, então eu não vou te vender, porque eu só vou te vender se tu comprares a partir de 2 mouses. Porque para mim não é lucro vender um mouse para ti. Pessoal, isso não pode. É proibido ao fornecedor estipular quanto é que o consumidor tem que comprar de limite máximo e mínimo. O consumidor compra o que ele quer, ele tem liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de escolha. Agora, há exceções. Por exemplo, se eu chego num estabelecimento comercial e o fornecedor me diz assim, dona Ellen, você quer comprar 2 mouses,
mas eu, infelizmente, só tenho um no estoque. A senhora quer levar mesmo assim? É diferente. O meu estoque tem pouca quantidade e, mesmo assim, eu faço a pergunta para o consumidor. Não é que eu queira que ele só compre um, é porque eu só tenho um no estoque. Aí você tem que deixar a liberdade de escolha para o fornecedor. Se ele quer levar um mouse só, ou se ele vai, não, muito obrigada, eu só compro se tiver a partir de 2 mouses, aí ele se dirige à concorrente. Tem uma súmula, turma, que é a súmula 356 do STJ. Vamos lá? Professora, qual seria a súmula 356? Ela fala de serviços públicos. Ela diz: é legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso de serviços de telefonia fixa. Professora, me esclarece isso. Olha só, tu me disseste que o fornecedor ele não pode dizer quanto o consumidor tem que levar mínimo e quanto ele tem que levar máximo. Perfeito. Mas tem exceções. Quais são as exceções? Se o fornecedor só tiver aquele produto no estoque, então ele tem que informar o consumidor que ele só tem aquele produto. Vai do consumidor querer aceitar ou não. Professora, me dá outro exemplo. Tem uma súmula, turma, que é legítima a cobrança de tarifa básica. Sabe telefone fixo? Eu, particularmente, aqui na minha casa, a gente não usa telefone fixo há muito tempo. Enfim, é só aqui, ó, celular, etc. Mas foi escolha nossa. Entretanto, a minha mãe, ela usa telefone fixo, por ser idosa, por precisar se comunicar, tá? Professora, se ela não usar nada de telefone fixo essa semana, não usou nada esse mês, o mês inteiro do mês de maio, ela nem pegou no telefone fixo. É justo a empresa de telefonia fixa cobrar dela uma tarifa básica mínima, que seja R$ 9,90, R$ 10,45, isso não é abusivo? Olha o que a súmula 356 diz. Não. Isso é uma exceção. É legítima, pode, a cobrança de tarifa básica, ou seja, mínima, só por você usar a telefonia fixa. Então, é bom que se você tiver um telefone fixo, você use pulsos mínimos, porque pagar só a tarifa sem ter usado não vale a pena, tá? Ah, professora, eu não acho isso justo em relação à telefonia fixa. É, gente, mas é uma súmula. E tá sumulado, é uma decisão jurisprudencial, tá ok? Mas a regra é que é proibido o fornecedor dizer, tu só pode levar. Imagina eu chegar numa panificadora e dizer assim, me veja 10 pães. Não, senhora, só pode levar 8. Por que 8? Não, porque está em Covid, tem gente que está com muita dificuldade de adquirir o pão. Sim, mas eu cheguei na frente dos outros consumidores. Eu quero levar 10 pães. Não, senhora, só pode 8. Pessoal, isso é abusivo. Quem estabelece a quantidade do que levar e como levar é o consumidor. Exceto aqueles 2 casos, estoque ou a súmula 356, que é no caso de tarifa básica de telefone, tá? Quem chegou depois, sejam bem-vindos, tá? Jaqueline, ok, também que chegou. Bom, vamos lá. Item 3. Não pode selecionar quais consumidores quer contratar por aparência ou quantidade de produtos adquiridos. Imagina que eu sou fornecedor e eu trabalho com conserto de split e de ar-condicionado. Aí vamos dizer que a Bianca é uma consumidora, chega até mim e diz assim, oi, senhora, eu gostaria de que você consertasse a minha split, eu gostaria que você me desse um orçamento, que você fosse em casa, verificasse a dificuldade que eu tenho com a minha split, ela está pingando, ela está molhando a minha parede, e eu queria um orçamento. Aí eu olho para ela e não gosto da aparência dela. Olha, não tem condições de nós irmos até você, mas por quê? Mesmo que eu não vá dizer que é a aparência dela, eu tenho que justificar o porquê eu estou me recusando a atendê-la. Eu não posso simplesmente dizer, eu não vou na sua casa. Ou então eu me recuso aí, a não ser que eu dê uma justificativa plausível. Por exemplo, em tempos de Covid, senhora, nós, por uma questão de lockdown, não estamos podendo ir à sua casa. Entretanto, assim que passar o lockdown, nós vamos agendar com você, deixar uma ordem de serviço e uma ordem de espera. É diferente. Eu tenho um contexto de pandemia, eu não vou até a casa da Bianca. Mas ela não pode chegar à minha empresa, olhar para ela e dizer assim, não estou afim de ir. Por quê? Porque eu te conheço desde o tempo do colégio, não ia com a tua cara. Já pensou? Não pode isso é uma prática abusiva, o problema é teu. A Bianca passa a ser uma consumidora, tá? Estou só colocando o exemplo para ficar menos árido.
Ou também a quantidade de produtos adquiridos. Eu digo assim, dona Bianca, quantas splits são... Quantos quartos a sua casa tem? E ela diz, a minha casa tem 3 quartos. Quantas splits? 3 splits. E a senhora só está precisando que eu conserte uma? É só uma. Ah, então, infelizmente, olha, tem outro cliente, não dá para ir. Quer dizer, o fornecedor não fornece o serviço porque ele acha que ele não vai lucrar. Ora, pode ser uma, podem ser 3 ou pode ele consertar as 2, não interessa. Isso é prática abusiva condicionar ou deixar de atender clientes por uma quantidade de produtos adquiridos. Tá ok, turma, até aí? Tá ficando legal a exemplificação? Por favor, coloquem um comentário no chat ou abram um áudio, tá? Não deixem passar dúvida, por favor. Olha também o que é super comum, turma, o que não pode o fornecedor fazer: enviar ou entregar sem solicitação prévia amostra grátis. Se ele enviar para a sua casa qualquer cartão de crédito, imagina, você abre a porta da sua casa, tá lá um monte de cartão, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, você nem é correntista. Você pega, pode olhar, se você for à boca do caixa e desbloquear o cartão, você há de convir que você está aceitando, não através do ponto de vista expresso, mas através do ponto de vista tácito, que é tácito, professora. Tudo leva a crer que eu quero aceitar o cartão, porque eu me predispus a ir até boca do caixa e destravar o cartão, então eu concordei, tá, que eu vá pagar esse serviço. Mas mesmo assim ainda há controvérsias pela vulnerabilidade informacional e técnica do consumidor. De qualquer forma, se chegar na minha casa e eu não pedir, primeiro que não pode vir boleto cobrando a recepção desse cartão. Então, imagina que chega um cartão na minha casa e esse cartão, a semana, vamos dizer, mês que vem uma tarifa do banco cobrando R$ 63,20 por eu estar usando a bandeira do cartão. Primeiro, que isso é prática abusiva, porque chegou na minha casa. Segundo, chegou na minha casa sem eu pedir. Terceiro, chegou na minha casa sem eu pedir e sem eu contratar. Então, isso é considerado pelo CDC como amostra grátis. O que é amostra grátis, professora? O consumidor não tem que pagar, tá? Não tem que pagar se não usar, claro, né? Também o consumidor não pode, pelo seu ato de fraqueza ou ignorância, ele simplesmente sair no prejuízo. Então, o fornecedor não pode se aproveitar da fraqueza ou ignorância do consumidor. Professora, que súmulas são essas? O que seria fraqueza e ignorância, professora, do consumidor? Pessoal, isso é muito comum em planos de saúde, tá? Nós temos 2 súmulas no Código de Defesa do Consumidor falando de planos de saúde. Olha o que diz, súmula 302 do STJ. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Principalmente, pessoal, isso que está sendo muito usado agora, tempo pandêmico. Deus o livre, que eu espero que não, nem vocês. Um familiar precisa de internação hospitalar, certo? Para uma Unimed, para uma Apvida, enfim, para uma Cassi, vamos dizer, enfim, os planos de saúde, tá? E aí ele tem essa internação hospitalar. E aí você sabe do hospital que diz, olha, ele só pode ficar internado por 24 horas, hein? Depois o hospital não segura, você tem que verificar você verifica se consegue um outro hospital de atendimento ou atenda na sua casa, pessoal, não pode ser uma questão de saúde. Como é que o hospital vai limitar o tempo que eu vou ficar internado? O tempo que eu vou ficar internado vai depender das minhas condições de saúde clínicas, vai depender da minha capacidade de sobrevivência, vai depender da minha capacidade, no caso, ligado à não morte, tá? Claro, a gente já vê muitas abusividades, que a pessoa ficar, enfim, no corredor, por motivo de força maior, não conseguir leito, isso é outra coisa. Mas aqui nós estamos falando que o hospital, ele não pode limitar o tempo da internação. Só 5 dias. Não. Imagina ele limitar o tempo de uma UTI. Olha, a UTI, seu familiar só dá por 3 dias. E se meu familiar, Deus o livre, precisar ficar 1 semana na UTI? Que isso? Não pode, tá? Súmula 469. Aplica-se
Código de Defesa do Consumidor, os planos de saúde. Então, você já sabe, se Deus o livre acontecer algum problema com o plano de saúde, principalmente numa relação de consumo, se aplica assim o CDC, tá bom? Deixa eu ver aqui o chat. Eu acho que alguém fez algum comentário no chat, só que eu não estou com... Deixa eu ver. Tá, tudo bem, que chegou agora. Não, sem problema, gente. Quem chegou depois, não há problema. Vamos avançar, tá? Outros exemplos, deixa eu voltar aqui. Colocar o consumidor em excessiva desvantagem, ou seja, é um contrato e é tácito ou expresso, que é muito claro que só o fornecedor está ganhando e que, por exemplo, ele já coloca uma cláusula que ele não vai indenizar o consumidor, que ele não vai reparar o defeito ou vício do produto, a gente já sabe que isso é abusivo. E também a necessidade de orçamento prévio. Se você for, imagina que eu deixo o meu carro numa oficina. Ora, a primeira coisa é a oficina fazer um checklist de como entrou meu carro, quais são os problemas que o meu carro já tem, quais são os problemas que eu estou demandando, tá? Bater foto ou fazer um checklist através de um formulário, tá? E depois me ligar, olha, dona Ellen, o serviço foi tanto, a senhora permite que eu execute esse serviço? Então, tem que ter um orçamento prévio, tem que ser enviado pelo meu e-mail, pelo meu celular, por algum modo de meio de comunicação e saber se eu concordo. Já pensou? Eu deixo meu carro no mecânico, ele, é motor, vai custar R$10.500. Aí, quando eu chego, olha, dona Elia, a senhora está me devendo R$10.500. Como assim? Primeiro que eu não concordei, segundo que o senhor não me mandou orçamento, tá? Então, pessoal, muito cuidado com isso, se é considerado uma prática abusiva, tá? E, por sinal, coloca o consumidor em excessiva desvantagem, tá? Professora, para finalizar, repara, tudo estou dando exemplos mais práticos, mas todo o teor está no artigo 39, tá bom? Outro exemplo, repassar informação depreciativa referente ao ato praticado pelo consumidor junto ao PROCON Poder Judiciário. Já pensou? O consumidor reclama de uma determinada empresa no portal consumidor.gov.br, ou ele reclama de determinada empresa ao PROCON, tá? Aqui na Travessa Lomas Valentino, ou ele vai reclamar no Poder Judiciário com uma ação no juizado especial. Já pensou a empresa começar a colocar o meu nome? A cliente Ellen Lopes Noronha se dirigiu ao PROCON reclamando da nossa empresa e aí começa a veicular o meu nome, a minha imagem e diz que o que eu fiz é desonesto? Bom, além de dano moral, porque a empresa expôs o meu nome, me expôs, a partir do momento que o consumidor reclama do fornecedor, o fornecedor, até pelo direito constitucional, ele tem ampla defesa e contraditório. Ele vai se justificar e vai provar administrativamente que ele não teve culpa. É-lhe dado direito à ampla defesa e contraditório, mas não é dado direito ao fornecedor, turma, de simplesmente ficar chateado com o consumidor que o denunciou e pegar o nome desse consumidor ou a imagem desse consumidor ou o endereço comercial ou residencial desse consumidor e expor que o consumidor o constrangeu. Pessoal, isso não pode, tá? Então, eu não posso passar informação depreciativa. O fornecedor é obrigado a colocar no mercado de consumo produto que esteja ok, tá? Tanto com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, conta também a questão do Cometro, tá? Que, na verdade, é um órgão, é um conselho que vai verificar os parâmetros daquele produto. Imagina, por exemplo, uma fábrica de modulados. Ora, o modulado, pessoal, ele tem toda uma métrica de profundidade, altura, largura. Imagina um carro sendo produzido, ele também precisa ser ligado à norma da ABNT. Eu não sei se vocês viram, mas tinha um quadro no Fantástico, eu não sei se Caio, Angelina, Jaqueline, enfim, se vocês perceberam
quais são uns quadros que tinham no Fantástico, que pegava aquelas marcas, exemplo, cigarro, pegava lá e dizia qual cigarro estava dentro dos parâmetros ou fora dos parâmetros. Ou pegava, por exemplo, um televisor, e aí depois o fornecedor ia dizendo assim, marca X de televisor não funciona, a marca X de televisor apresentou essas e essas avarias. Aí era dado o direito de resposta no outro domingo para que aquele fornecedor justificasse o que foi que aconteceu. Teve uma época que foi produto para questões cardíacas. Alguns laboratórios foram testados para saber se as suas pílulas efetivamente estavam protegendo contra ataque cardíaco. E se vocês observarem no YouTube, vocês vão ver que o Fantástico revelou que existiram algumas empresas farmacêuticas que o efeito era inócuo, como se fosse efeito placebo, tipo, eu tomo a pílula, mas não me preserva de nenhuma doença coronária. Pessoal, isso é seríssimo, isso é uma prática abusiva. Então, tudo que o fornecedor colocar no mercado de consumo, ele tem que testificar que está dentro dos parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? É proibido ao fornecedor recusar pronto pagamento em dinheiro, cartão de débito, porque, na verdade, tanto o dinheiro quanto o cartão de débito ocorre a transferência imediata no valor da conta para que sai da conta do consumidor e vai para a conta do fornecedor, tá? E se o fornecedor ele não aceita cheque, porque tem estabelecimentos que não aceitam cheque. Se o estabelecimento comercial, turma, não aceitar cheque, ele tem que dizer, não aceita-se cheque. Ele tem que informar, porque não é obrigatoriedade do estabelecimento comercial aceitar cheque, mas é obrigatoriedade dele informar que ele não aceita cheque. Tanto é que cheque é mera faculdade. Agora, preste atenção, turma. Professora, eu chego no estabelecimento comercial, vou comprar, deixa eu ver, eu vou comprar uma Coca-Cola, vou comprar uns petiscos, aí eu chego lá e simplesmente, vamos dizer, para um posto de gasolina, nesse posto de gasolina tem uma loja de conveniência, saco o meu cartão de débito, que é débito e crédito, a moça olha, senhora, nós não aceitamos cartão de débito. Vocês sabiam que isso é prática abusiva? Não, professora, não. É prática abusiva porque cartão de débito cai na hora a transferência do consumidor para o fornecedor. Ou então eu chego, quero pagar em dinheiro e ela diz, não, senhora, nós não aceitamos dinheiro, só aceitamos cartão de débito. Eu posso colocar o artigo 39 do CDC. Ah, professora, mas eu vou brigar com a moça da loja de conveniência? Não, você não vai brigar, você vai exercer seu direito. Você vai pegar que deve estar naquele estabelecimento da loja comercial, deve estar o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Por favor, você me empresta? Vai lá manusear no artigo 39 e vai dizer, é vedado ao fornecedor recusar pronto pagamento. Dinheiro e cartão de débito é pronto pagamento. Se você não aceitar, eu posso até não comprar no seu estabelecimento, mas eu vou fazer uma denúncia para o PROCON local. Vocês sabiam disso? Então, isso é prática abusiva, tá? Por fim, né, havendo tabelamento de preços, fornecedores deverão a ela se ater. Ora, tem uma tabela de preços, mais ou menos quanto é que custa. Professor, onde é que está essa tabela de preços? No Inmetro, tá? No Inmetro tem tabela de preços de mais ou menos quanto é o preço do pão, mais ou menos quanto é o preço de laticínios, quanto é o preço de produtos também duráveis, tá? Porcas, parafusos. Então, tem uma lógica de tabelamento de preços. E se eu ver que isso é aviltante, isso é prática abusiva. Então, o nosso objetivo foi tocar bastante nesse artigo 39 para vocês, tá ok? E aqui, ao invés de ler item do artigo, eu preferi colocá-los, como vocês viram, exemplos práticos, trazendo também as jurisprudências, tá? Professora, cadê os exemplos? Olha lá. Pessoal, não tem como eu trazer várias jurisprudências, são muitas jurisprudências. Então, eu resolvi fazer recortezinho, como se fosse post-it. Sabe post-it que a gente coloca para estudar? Então, eu resolvi trazer tipo post-it para vocês. O que não pode, professor, é abusivo. A venda casada entre contrato de abertura de conta corrente e empréstimo bancário.
o banco dizer para você, você quer abrir conta corrente conosco? Ah, eu quero, vou lá no banco, eu quero abrir uma conta corrente. Então, senhora Ellen, só abrimos conta corrente se você aceitar também fazer empréstimo pelo nosso banco. Quando a senhora precisar de empréstimo, tem que ser com o nosso banco. Pessoal, eu não sou obrigada a fazer empréstimo com o banco que eu abri minha conta corrente, tá? Então, isso daí é prática abusiva. Outra, o seguro habitacional, que é o sistema de financiamento habitacional, celebrado com cláusula que obriga a contratação da seguradora escolhida pelo agente financeiro constituir venda casada. Foi o que eu falei outrora. Eu disse para vocês que eu posso financiar a minha casa pela Caixa Econômica Federal, minha primeira casa, minha primeira habitação. Mas a Caixa Econômica não pode, ao fazer o meu financiamento, dizer que só condiciona aceitar o meu financiamento habitacional se eu aceitar fechar qualquer tipo de seguro contra roubo, contra incêndio, com a empresa terceirizada que ela indicar. Isso é errado, isso é abusivo. A instituição bancária, agora olha aqui, pessoal, isso aqui também não é só o que não pode, é o que pode, ó. Professora, o banco, ele pode recusar me oferecer talão de cheque quando o cliente tiver inscrito no Serasa? Pode, pessoal, aí vamos lá também, né? Lembrando que as relações de consumo protegem o consumidor como parte vulnerável, mas ele também tem que ser justo para com o fornecedor. Se eu não estou no Serasa, não estou inadimplente, eu tenho direito a ter fornecimento de talão de cheque. Contudo, se eu, enquanto consumidor, estiver devendo à praça, Deus e o mundo, e todos os cheques que eu passei foram sem fundos, e o cheque sem fundo, sem provimento, autoriza o meu nome ir para o Serasa porque eu fui notificada e simplesmente eu não fiz nada, eu continuo inadimplente, eu continuo sendo de má fé, passando cheque e não tendo fundos, é óbvio que a instituição bancária pode se recusar a me conceder outro talão de cheque, com a justificativa que meu nome está no Serasa e que eu dei calote no mercado. Mas somente com base nessa justificativa negativa de talão de cheque, tá? Envio de e-mail ou mensagem não solicitada pelo consumidor é prática abusiva. Graças a Deus que passa a ser, porque existiam muito e ainda tem, não sei, no e-mail de vocês, várias mensagens vendendo produto, vendendo serviço. Uma coisa é uma mensagem, caso haja interesse, outra coisa é toda manhã, são práticas contínuas, repetidas, de mensagens que eu, como consumidor, nunca acessei o site e começa, por exemplo, a ver mensagens sobre produto de estética. Eu nem acessei isso. E aí começa a vir como seria para reduzir medidas. Eu em nenhum momento acessei esse tipo de site, tá? Então isso passa a ser incômodo, porque quando eu abro a minha caixa de e-mail, tem 10, 20 mensagens chovendo sobre isso. Isso é prática abusiva e eu tenho que denunciar, tá? É prática abusiva a exigência de caução para atendimento médico hospitalar. Imagina que eu chego num hospital ou vou ser atendida e diz assim, olha, senhora, para a senhora ser atendida, a senhora deixa uma garantia para nós. Se a senhora deixar um dinheiro em garantia e não utilizar, a gente devolve. Se a senhora utilizar, tudo bem. Então, é tipo como se fosse em parques. Eu vou a parques, eu deixo um dinheiro, uma caução e eu me divirto no parque, tá? Se eu deixo uma caução, caso eu vá perder a chave do meu armário no parque, aí é justo, porque se eu perder a chave, eu deixo uma caução e eu vou cobrir essa chave que eu perdi. Fui num tobogã, perdi a chave, deixei uma caução lá para cobrir essa chave que eu perdi, no parque. Agora, atendimento médico hospitalar é um direito universal, é um direito à vida. Eu não tenho que dar caução para o médico me atender, tá? Isso é totalmente prática abusiva. Então, nós terminamos aí o artigo 39. Professora, quais são os artigos que faltam? 40, 41 e 42. Também sempre com exemplos e vai ser mais curto, porque o mais longo era o artigo 39, que tinham 14 incisos. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Como nós temos aqui 4 alunos, tá? Que é a Angelina, o Caio, Janaína e Jaqueline, o que eu vou pedir? Vai cair o nosso Zoom, entretanto, vai iniciar em menos de 1 minuto, porque vocês continuam com o mesmo... Deixa eu até colocar o link por aqui, caso caia.
nós vamos continuar com o mesmo link e a mesma senha. Eu vou passar aqui no chat. Deixa eu colocar aqui a vocês. Aqui, olha, pessoal, se vocês quiserem, vocês já copiam, podem colar e aí dá para vocês voltarem imediatamente, tá? Geralmente o que dá é um tempo de 1 minutinho só, tá? Eu não tô mais gravando, só gravo no final. Então não vai esperar muito, tá bom? Ok. Tá. Já que a gente só tem 1 minuto, só vai dar para ler o artigo 40, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém abriu o áudio? Pode perguntar. Não? Artigo 40. O fornecedor de serviço, olha, a mesma coisa do orçamento, será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio. E, gente, não pode ser um orçamento dizendo assim, não está funcionando a bobina do seu carro, ela vai custar R$3.000. Não pode ser um orçamento que o valor já esteja R$3.000. Que isso? Eu tenho que saber de onde veio os R$3.000. Então, tem que ser um orçamento prévio discriminado. Peça tal, custa tanto no mercado. Peça tal, mais a mão de obra. Então, tem que ter, vai cair a qualquer momento, tá? E o retorno. Prévio, o valor da mão de obra, equipamentos a serem pagos, condições de pagamento, data e início do término do serviço, tá? Então, tudo isso tem que estar discriminado no orçamento. E o orçamento tem o prazo de 10 dias, turma. Professor, eu pedi um orçamento, volto 1 mês lá e digo para o fornecedor, era R$2.000, como é que agora é 3? Pessoal, o orçamento que o fornecedor te dá pelo CDC, se for relação de consumo, só vale por 10 dias. Porque também não é justo, né, que voltares depois de 1 ano e querer que o fornecedor pratique o mesmo prazo. Pessoal, vai cair, aí eu já vou entrar outra sessão para a gente não ser aqui interrompida, tá? Eu vou fechar e entrar logo no outro link, tá bom? Espero vocês lá.